Acompanha a programação da Jovem Pan, muito obrigado pela audiência, pela companhia, uma excelente semana. Os destaques desta segunda-feira, a gente começa por Brasília. Em uma conversa por telefone, o presidente Lula discutiu com Donald Trump a cooperação no combate ao crime organizado. Foi a primeira vez em que os dois se falaram desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Repórter André Anelli chegando com as últimas informações. O presidente destacou o interesse em fortalecer a parceria contra a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Além disso, foi marcado o encontro na Casa Branca. É isso, André? E já tem data? Boa noite, bem-vindo. Isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump combinaram um encontro bilateral em Washington, capital dos Estados Unidos, nos próximos meses, mas ainda sem data definida. Essa futura reunião é resultado da conversa telefônica de cerca de 50 minutos que os dois tiveram de acordo com o Palácio do Planalto. Foi a primeira conversa entre Lula e Trump depois que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e retiraram do poder o ditador Nicolás Maduro. Esse foi um dos temas debatidos no telefonema, ocasião em que Lula ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região. Foi um tom bem mais ameno do que as críticas dos últimos dias, quando o presidente afirmou que os Estados Unidos rasgaram a Carta das Nações Unidas e que o presidente Trump queria governar o mundo pelas redes sociais. O Palácio do Planalto não comentou sobre uma possível conversa entre eles em relação a essas críticas e afirmou apenas que outros assuntos também foram debatidos. Outro destaque é para o convite feito ao Brasil para participar do Conselho da Paz, criado por Trump, mas que ainda não teve resposta do governo brasileiro. Lula propôs a Trump que o órgão se limite à questão humanitária e à situação da faixa de Gaza, prevendo ainda um assento para a Palestina nos debates, algo que o governo americano demonstra não estar nos planos originais do grupo. E, por fim, ainda de acordo com a presidência, os dois presidentes comentaram sobre a situação econômica dos países e reforçaram os mais de 200 anos de diplomacia que ajudaram para a diminuição quase total dos produtos sujeitos ao tarifaço dos Estados Unidos. Lula também manifestou interesse em ampliar a parceria nas áreas de repressão à lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, iniciativas que foram bem recebidas por Trump e que devem novamente ser debatidas nessa futura reunião ainda sem data marcada. Tiago. Então temos o laudo do Planalto falando sobre essa conversa de 50 minutos entre os dois. O André Anelli volta já para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre um código de conduta dos ministros. Até daqui a pouquinho, André. Vou chamar as nossas comentaristas nessa segunda-feira. Já recebo aqui Dora Kramer, Denise Campos de Toledo já aqui com a gente. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Como a gente destacou, a gente tem o lado do Planalto, né, sobre essa conversa. Mas, é claro, essas críticas recentes que o presidente Lula fez a Donald Trump, nós não sabemos se os dois falaram, mas indicar um encontro presencial na Casa Branca é algo positivo, não é, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, essa conversa tem vários pontos de atenção que a gente pode destacar, né? Primeiro é isso. Bom, primeiro é a manutenção do canal aberto entre os dois. A despeito de posicionamentos do presidente Lula sobre o Conselho de Paz, Venezuela, etc., a manutenção, isso não abalou. Manutenção do canal aberto muito importante. Outra coisa é essa visita, ainda sem data, mas já combinada, visita do presidente Lula a Washington. É muito importante, duração da conversa, 50 minutos. Agora, os assuntos, claro que ela deu oportunidade para o presidente Lula reiterar o pedido de parceria dos Estados Unidos com relação ao crime organizado. Não sabemos qual foi a resposta do Trump, mas, pelo menos para efeito interno, quando o presidente Lula se posiciona assim, ele toca naquele assunto que é mega importante, que é o de segurança pública, onde ele não tem muitos ativos a oferecer.
Na questão do Conselho de Paz, chama atenção, claro, não, o presidente Lula fala, dá sugestões que a gente sabe que não serão seguidas, não é porque o presidente Lula faz, é porque o Trump não quer, não aceita a sugestão de ninguém. O Conselho de Paz é a imagem e semelhança dele, mas é interessante quando o presidente Lula faz uma sugestão que não será aceita, que é, por exemplo, um assento para a Palestina, é uma oportunidade, já é mais um tijolinho de oportunidade para o Brasil educadamente declinar do convite de fazer parte do Conselho de Paz. Convite esse que o Brasil não tem a menor vontade de aceitar, mas precisa calibrar aí como é que vai fazer essa recusa. E temos também o assunto Venezuela, né? Esse presidente Lula fica se equilibrando, não toca na questão principal, que seria a retomada da democracia, porque isso significaria realmente bater de frente com o Donald Trump. Mas, no saldo, com tudo isso, acho um saldo bastante positivo desse tipo de conversa. Eles tiveram a última, não faz tanto tempo, foi no início de dezembro. Então, essa retomada e continuidade dessas relações são muito importantes, porque aquela coisa lá do ano passado, um país com que a gente mantinha boas relações, 2 séculos, 200 anos, ficar naquela situação por causa de Bolsonaro, de não sei o quê, entendeu? Aquilo não tinha a menor condição de se sustentar. Então, muito melhor esse ambiente de agora. Sobre o Conselho de Paz, o Planalto não dá informação, né, Denise? Nem se sim, nem se não, se o Brasil vai ou não vai participar. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a você que nos acompanha. Tiago, pois é, o presidente Lula parece estar pisando em ovos nessas questões todas, porque ele tem posições divergentes em relação a Trump, mas como a Dora salientou, segue com o canal aberto para discussão. Então, Trump está ouvindo propostas que são do governo brasileiro, como fortalecer a ONU. O Brasil defendia já antes o fortalecimento e uma reformulação do Conselho de Segurança. E, na verdade, Trump agora tenta formar quase que uma organização paralela, ele que não respeita, que criticou a ONU e outros organismos internacionais. Então, o Brasil consegue colocar essa posição para Trump em relação à postura internacional sem negar formalmente que vá participar dessa organização que Trump estaria formando e que ele pretende ter a presidência e vitalícia. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Canadá, que aceitou o convite e depois foi desconvidado por pronunciamento que foi feito em Davos pelo primeiro-ministro. Isso pegou muito mal. A gente viu aqui, e até comentamos, o presidente Lula criticando determinadas posturas de Trump em algumas circunstâncias, a forma como ele capturou Maduro, e mesmo assim Trump mantém esse canal de conversa. E, inclusive, em relação à segurança, eu acho que é uma coisa importante o Brasil colocar, porque Trump volta e meia ameaça países da América Latina que tenham influência de outros países, a China e Rússia principalmente. Em relação ao Canadá, ele está ameaçando de novo com tarifas de 100% se for fechado um acordo muito específico com a China, mas ele vê isso como uma traição. Em relação ao Brasil, tem uma flexibilidade maior, pelo menos nas conversas. O Brasil conseguiu colocar essa questão da segurança, dizendo que Delaware, estado lá nos Estados Unidos, é um canal aí para desvio de recursos. Então, recursos que são transferidos ilegalmente, sem comprovação. Então, é um foco também de criminalidade para esquentar o dinheiro no exterior. Então, tem esse canal aberto, eu acho que pode trazer resultados para o Brasil. Agora, vale lembrar que nós temos tarifas pesadas ainda sobre vários produtos aqui do Brasil. Justamente isso que eu queria te perguntar. É claro que se os dois fizerem essa conversa presencial na Casa Branca, que aí a gente imagina que vai ser uma conversa mais longa, uma conversa mais detalhada, o presidente Lula, a diplomacia brasileira como um todo,
vai apresentar e vai voltar a falar sobre o tarifaço, apesar dos avanços desses últimos meses, né, Denise? E é uma tarefa principalmente do vice-presidente e ministro também, Geraldo Alckmin, que ele volta e meia fala também desse assunto, porque é importante, nós temos setores relevantes que estão com dificuldades para manter as exportações para os Estados Unidos, a taxação ainda é muito elevada, então não se pode perder de vista, isso é importante para a economia brasileira, para a pauta exportadora, por mais que o Brasil tenha conseguido abrir novos mercados em outros países para compensar.